Quarta-feira, 28 de maio de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos desta edição. Radar móvel para controlar a velocidade nas estradas. Como e em quais situações ele é usado? A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Para falar sobre este assunto, nossos convidados são a coordenadora da Política de Assistência Social da PAI de Passo Fundo e também um dos usuários da entidade. A interação de profissionais de diferentes áreas da saúde em mais um encontro de reorientação profissional. Simbá, o Marujo, é o livro do mês de maio na capital nacional da literatura. E no estúdio a gente vai bater um papo com a autora do livro, Estela Barbieri. E ainda o passofundense, que é campeão mundial de kickboxing. Vamos mostrar um treino do atleta Marcos Cavalheiro Júnior. Continue conosco, porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. O excesso de velocidade, aliado à falta de atenção, somam as maiores causas de acidentes no trânsito. Uma das formas encontradas pelo policiamento rodoviário para tentar coibir essas altas velocidades é o radar móvel. Você vai saber agora como e também em quais situações ele é usado. Em 2006, as entidades responsáveis pelo trânsito nas rodovias eram obrigadas a informar a existência de fiscalização eletrônica de velocidade. Em 2011, mudanças foram feitas, permitindo a utilização dos equipamentos sem sinalização em placas. E até a Resolução 396, quando vigorava as disposições da Resolução 146, eles precisavam, nós ou os órgãos de fiscalização e as entidades precisavam que existisse, por exemplo, estudo técnico para todos os tipos de radares. Eles precisavam haver, além da placa E19, a sinalização regulamentadora, ainda a placa indicativa. E a partir dessa nova resolução, em razão de uma série de motivações, o legislador entendeu que a fiscalização por radar portátil, fixo, imóvel, pode ser feita com a placa, com a existência da placa E19, sem a placa indicativa. O principal argumento utilizado por quem faz a fiscalização é que a medida foi adotada para que o usuário da via pública respeite os limites estabelecidos para cada via, independente de estar sendo ou não fiscalizado. O objetivo número 1, que a gente reporta a questão da fiscalização do excesso de velocidade, é porque ela figura, o excesso de velocidade figura como um índice dos causadores de acidente. E também, além de obedecer, fazer com que os usuários se preocupem com a obediência ao limite estabelecido ou regulamentar da via, para que haja a redução dos acidentes e o impacto ou o resultado seja menos danoso. Por exemplo, se todos obedecerem um limite regulamentar, pode acontecer que o acidente dê só lesões corporais no máximo ou um acidente com danos. E o objetivo de nós é que não cheguemos à morte. A reclamação dos condutores é muito grande. No entanto, o argumento dos fiscalizadores se comprova nas rodovias. Nossa equipe acompanhou o trabalho do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar na ERS 153. Em 1h30, 25 condutores foram flagrados pelo radar, acima da velocidade permitida, que era de 80 km por hora. A gente tenta usar a parte preventiva, ostensiva, né? Nós colocamos uma viatura, geralmente com 2 ou 3 policiais, efetuando abordagens. Em seguida, a questão de 1 km, 2 km adiante, tem a placa de sinalização indicando o limite da via, certo? E posterior a isso, em torno de 1 km, 1 km e 200 metros por ali, aí sim posiciona-se o radar. Ou seja, primeiro se avisa ao usuário que ele deve respeitar aquela via, certo? A placa sinalizando e regulamentando e posterior daí sim a questão da aplicação do radar. As multas para quem está acima da velocidade estão no Código de Trânsito Brasileiro. Até 20% acima da velocidade prevista para a via é considerada infração média, com emissão de multa e 4 pontos na carteira. De 20% a 50% acima, a infração é considerada grave,
com 5 pontos e multa. Já acima de 50% da velocidade estabelecida, a infração é gravíssima. São 7 pontos na carteira, multa e suspensão do direito de dirigir. Amanhã, a Prefeitura de Passo Fundo vai realizar uma audiência pública para apresentar a prestação de contas do município. A prestação é referente à gestão dos primeiros 4 meses do ano. A audiência acontece na Câmara de Vereadores às 5h30 da tarde e toda a comunidade está convidada, pode, deve participar. Promover a interação dos profissionais de diferentes áreas da saúde. Bom, a UPF está realizando a 4ª edição do Fórum de Reorientação Profissional em Saúde, com palestras, debates e 12 oficinas. O 4º Fórum de Reorientação Profissional em Saúde tem a proposta de promover a interação dos profissionais de diferentes áreas da saúde para o trabalho em equipe. Nos trabalhos de saúde, geralmente a gente tem a interação de diferentes profissionais. É que muitas vezes as pessoas acham que quem cuida da saúde é o médico, a enfermeira, o nutricionista, são profissionais de saúde isolados. E cada vez mais a gente tem a certeza que isso não funciona. Então a ideia é que a gente tenha dinâmicas com as pessoas para que a gente possa discutir o que facilita e o que dificulta esse fazer junto. Participaram do fórum acadêmicos, professores e profissionais em geral, além de mesas redondas, palestras e mostra científica. O fórum também ofereceu 12 oficinas em variados temas que abrangem a área da saúde. Para Débora, estudante de odontologia, essa relação entre os cursos é importante. Importante para a vida acadêmica e profissional no futuro. Para um dos palestrantes do fórum, professor de medicina da Universidade Federal de São Paulo, a discussão entre as relações profissionais ainda é um desafio. A área da saúde, hoje, cada vez mais demanda uma prática de cuidado à pessoa, de cuidado à população, de cuidado ao doente. Não é? E para que esse cuidado seja dado, ele precisa do olhar de mais de uma profissão, não é uma profissão isolada. Bom, as atividades do Fórum encerram hoje com a palestra Construção de uma Política para o Sistema de Saúde Escola. A palestra acontece no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis aqui da UPF. Todos os profissionais da área da saúde e estudantes estão convidados. Começa às 7h30 da noite. Bom, de acordo com o censo 2010 do IBGE, no Brasil, 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. E olha só, isso significa quase 24% da população brasileira. Também, de acordo com o censo, cerca de 330 mil deficientes estão no mercado de trabalho. Amanhã, dia 29 de maio, é um dia lembrado como uma data de inclusão social e profissional das pessoas com deficiência e também dos beneficiários reabilitados. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós convidamos a coordenadora da Política de Assistência Social da APAI de Passo Fundo, Vera Lúcia Samora de Oliveira, e também uma das pessoas beneficiadas por esta política, um usuário da APAI de Passo Fundo, o Julian da Silva. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês um dia antes desse dia de mobilização, desse dia tão importante que é amanhã. Obrigada, Thaís. Bom, eu queria começar, Vera, te perguntando como funciona o trabalho da APAI de Passo Fundo e também quantos usuários a entidade atende. Então, a APAI de Passo Fundo atua nas 3 políticas, né? Na política da assistência social, na política da saúde e na política da educação. E atualmente atendemos em torno de 300 usuários. O que a entidade faz para inserir esses deficientes, aqueles que têm possibilidade de ingressar no mercado de trabalho? Nós trabalhamos com um projeto chamado Jovem Capaz, né? Entendendo que as limitações, elas são sobrepostas por alguma capacidade. Então, nós trabalhamos com um grupo, né, de alunos interessados, de usuários interessados, em que a família também autoriza a participação deles no projeto, por interesse deles próprios que vêm em busca, no sentido de potencializar. Trabalhamos com uma equipe multiprofissional, assistente social e psicóloga,
que vão trabalhar. A profissional da psicologia vai trabalhar as questões mais emocionais, da ansiedade, e o serviço social, então, num preparo mesmo de como eu faço para me apresentar, para trabalhar, para ir buscar. E fizemos uma busca ativa das empresas que deriam, né, por cota de acolher esse usuário para contratar e ser um funcionário. Então, nós trabalhamos com um projeto para que efetivamente ele aconteça. Temos na proposta do projeto também acompanhar esse usuário depois de inserido junto com a empresa. Bom, eu queria saber do Julian, que é usuário da PAI de Passo Fundo já há algum tempo. Julian, você está inserido aí, vou te pedir que pegue o microfone aí, Julian. Você que já está inserido no mercado de trabalho, o que você faz quando você chega no seu emprego? Bato meu ponto e vou lá subo lá no depósito, arrumo bicicleta, arrumo móveis. Móveis também. Que bacana. Julian, você trabalha na loja Benoit, né? É importante colocar também que as empresas precisam atender aí a uma solicitação que é inserir estas pessoas com deficiência. Julian, e na tua opinião, assim, por que é importante trabalhar? Arrumar novos amigos, ajudar a mãe em casa e cuidar do próprio dinheiro. Ah, cuidar do próprio dinheiro é importante. Aliás, né, Vera, é uma das questões que o próprio projeto de vocês ensina. Exatamente, que assim, ó, é autonomia, né? Autonomia no sentido, bom, eu vou gerenciar, nós trabalhamos isso na identificação do dinheiro, para que ele serve, no que eu posso usar, por que ele é importante, fazer as próprias escolhas, tudo isso a gente trabalha no projeto. Então, nesse momento, eles se tornam cidadãos efetivos, né? Cidadão de direito. Eles têm a carteira profissional assinada, eles batem o ponto, eles têm o salário no final do mês, eles têm um cartão, o Julian já está, né, portando um cartão de funcionário da empresa. Então, é justamente isso, é poder ver o que ele faz com o dinheiro. E além de pensar que eles estão sendo incluídos socialmente, isso é fato, é de direito, não é só uma lei que está autorizando isso, né, ou condicionando a empresa que os contrate, mas que eles possam realmente se sentirem assim, pertencentes a esse espaço. Queria perguntar ainda para o Julian, como é que você define, assim, Julian, como é que você conta para a gente um pouquinho do trabalho realizado pela PAI, como é que você se sente lá? Acho bom construir para ajudar os outros colegas lá na PAI daí. Você gosta dos colegas? Eu gosto das professoras. Isso é bacana. E olha, tem muitos jovens, assim como o Julian, que não usufruem dessa oportunidade de qualificação, não é, Vera? Que chamado é esse que você poderia fazer às famílias que nos assistem? Então, as famílias, assim, não é só para os usuários da PAI, não é só para aquele aluno que está ou na escola ou no grupo de convivência, mas é para todo aquele cidadão que tem uma necessidade e que tem essa intenção, a família tem interesse, os próprios filhos têm essa vontade, podem nos acionar, porque eles poderão fazer parte do projeto. Não necessariamente estando na instituição, eles podem acessar o projeto, nós vamos fazer todo esse acompanhamento da inserção e da pós-inserção junto à empresa e com o aluno. Lembrando o que você já colocou, existe uma lei que determina, né, que essas cotas sejam usufruídas e certamente da forma mais digna possível, porém as empresas encontram uma grande dificuldade, falta também qualificação. Exatamente, e assim, ó, Thaís, o que tem que ficar bem claro, esclarecido para o empresário é que a partir do momento que eu vou cumprir essa cota, que eu vou contratar uma pessoa com deficiência, eu tenho que ir para além de cumprir o que a lei me garante, tá? O que a lei exige de mim. Eu preciso me comprometer com esse usuário, eu preciso me envolver com ele, eu preciso dar realmente condições para que ele trabalhe. Então, eu acho que isso é além do que prevê uma legislação, né? Eu tenho um funcionário que tem deficiência, eu tenho que estar disposto a fazer essa inclusão de verdade, a me mobilizar para compreender, para poder ajudar, para que isso seja efetivo. Tá certo. Olha, muito obrigada, Julian, um prazer em te conhecer. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigada. Obrigada, Vera. Bom trabalho para você. Obrigada. Obrigada.
Bom, e depois do intervalo nós vamos conversar com a escritora Stella Barbieri, autora do livro Simbal Marujo, e ainda o passofundense, que é campeão mundial de kickboxing. Vamos mostrar um treino do atleta Marcos Cavalheiro Júnior. A gente já volta.